E aí, pessoal, tudo certo? Já pararam para pensar como o direito tem que se virar para acompanhar as novas formas de morar, de viver e até de tirar férias? Pois é, neste nosso encontro, a gente vai mergulhar em dois conceitos que, olha, estão revolucionando o mercado imobiliário aqui no Brasil: o condomínio de lotes e a multipropriedade. São temas super atuais, cheios de detalhezinhos que podem fazer toda a diferença na hora da prova. Então, bora juntos entender como o direito está organizando não só o espaço, mas até o tempo. E para guiar a gente nessa jornada, nossa base é um material fantástico do Caderno de Estudos de número 18, lá do Projeto ENAC Turbo. Todo esse conteúdo foi, assim, milimetricamente pensado e elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, a ele todo o nosso crédito por essa análise super aprofundada. Para a gente já começar aquecendo os motores, vou lançar um desafio. Pensa rápido. Como é que o direito define de quem é a propriedade daquela rua dentro de um condomínio fechado? E indo mais longe ainda, como é que é juridicamente possível ser dono de um imóvel de férias por, sei lá, só 2 ou 3 semanas por ano? A resposta para essas duas perguntas está justamente nas figuras que a gente vai desvendar hoje. Vamos começar pela primeira questão, a das ruas. Agora, a gente entra no universo do condomínio de lotes. O nome até que parece bem óbvio, né? Mas o verdadeiro pulo do gato, aquele detalhe que muda tudo, está na natureza jurídica das áreas comuns, principalmente das vias internas. A definição que está na lei, lá no artigo 1358-A do Código Civil, é o nosso ponto de partida. Pensa comigo, no condomínio de lotes, o que é seu de propriedade exclusiva mesmo é o terreno, o lote nu. E o resto, rua, portaria, piscina, o parquinho, tudo isso pertence a todos os donos de lotes juntos, como propriedade privada. Cada um tem sua fatia. Então, memoriza isso. As áreas comuns são privadas. É esse o ponto que muda completamente o jogo. Agora presta muita atenção nesse slide, porque ele resume a pegadinha de prova mais clássica sobre esse assunto. Tá vendo essa linha destacada? Ela é o divisor de águas. Num loteamento comum, aquele da Lei 6.766, quando ele é aprovado pela prefeitura, as ruas e as praças viram bens públicos. Basicamente, são doadas para o município. Já no condomínio de lote, a história é completamente diferente. Elas continuam sendo propriedade privada dos moradores. E por que isso é tão importante? Porque muda tudo, desde quem paga pela manutenção da rua até quem controla quem pode entrar e sair. Bom, se o condomínio de lote se organiza o espaço de um jeito novo, o nosso próximo tópico faz uma coisa ainda mais, digamos, ousada. Ele organiza o tempo. Vamos falar agora da multipropriedade, que muita gente conhece pelo nome em inglês, timesharing. É, basicamente, a solução jurídica perfeita para quem sonha em ter um imóvel na praia ou na serra, mas sem ter que bancar os custos de manter ele o ano inteiro. E esse slide aqui mostra direitinho a genialidade do conceito. Segundo o artigo 1358-C do Código Civil, o dono na multipropriedade não é dono de um quarto específico ou de uma parede do imóvel. Não. Ele é dono de uma fração de tempo. E durante aquele tempo que é dele, ele tem o uso exclusivo e total do imóvel inteirinho. É uma propriedade completa, mas limitada a um período no calendário. É literalmente um direito real sobre o tempo. Sensacional, né? Mas e aí? Dá para sair dividindo o tempo de qualquer jeito? Um dia para cada um? Não. A lei estabeleceu um piso, um limite mínimo. E esse número que está aí na tela é crucial. 7 dias. Você não pode criar uma fração de tempo de multipropriedade com menos de uma semana. E por quê? Para garantir que o uso seja viável, que não vire bagunça. É aquele tipo de detalhe que examinador adora usar em questão objetiva só para pegar quem está desatento. Fica a dica. Beleza, vamos consolidar aqui as características principais para não ficar nenhuma dúvida. Primeiro e mais importante de tudo, multipropriedade é um direito real. Está lá no rol do Código Civil com todo o peso e a proteção que isso significa. Segundo, o imóvel é indivisível. Ninguém pode chegar lá e falar, vamos vender o apartamento e dividir o dinheiro. Não pode. A lógica aqui é a do uso, não a da divisão física. Terceiro, como a gente já viu, a unidade de medida da propriedade é a fração de tempo. E por último, a organização desse tempo pode ser bem flexível. Pode ser fixa, tipo sempre a primeira semana de janeiro, pode ser flutuante, decidida por sorteio ou rodízio, ou pode até ser um sistema misto que combina as duas coisas. Ok. Já entendemos o que é. Agora vamos para a parte do e daí. Como é que esses conceitos funcionam na prática, no mundo real? Vamos mergulhar agora nos direitos e deveres mais importantes de quem tem um lote em condomínio ou uma fração de tempo. Atenção máxima nesse slide. Piscou, perdeu a questão da prova. Olha só,
Num condomínio normal, se você tem um imóvel indivisível com outra pessoa e quer vender sua parte, você é obrigado a oferecer primeiro para ela, certo? É o famoso direito de preferência. Na multipropriedade, a regra é o exato oposto, a venda é livre. Não existe um direito de preferência previsto em lei, a não ser que a própria convenção do condomínio crie um. Essa diferença é fundamental e pode apostar, é muito explorado em concursos. E se o multiproprietário não pagar as taxas de condomínio? Aí a lei criou uma sanção poderosíssima, única desse regime. Em caso de inadimplência, o próprio condomínio pode tomar para si a fração de tempo do devedor. O nome disso é adjudicação. É uma medida bem drástica, mas que serve para garantir a saúde financeira do lugar. Porque vamos combinar, leiloar uma fração de tempo pode ser bem complicado. Certo, agora vamos para uma revisão modo turbo, estilo prova mesmo. Perguntas diretas, respostas objetivas, focando naqueles pontos que a gente simplesmente não pode esquecer de jeito nenhum. Primeira pergunta, a mais clássica de todas sobre o assunto. Qual é o grande divisor de águas entre um loteamento e um condomínio de lotes? E a resposta está aí, na tela, direta e reta. É a natureza jurídica das vias de circulação. Lembra sempre. No loteamento, as ruas são públicas, do município. No condomínio de lotes, elas são privadas, dos condôminos. Simples assim, mas absolutamente decisivo para diferenciar os dois. Segunda pergunta-chave, agora mirando na multipropriedade. Se eu quiser vender minha fração de tempo, eu preciso oferecer para os outros donos primeiro? A resposta, como regra geral, é um sonoro não. A lei quis facilitar a circulação dessa propriedade. O multiproprietário pode vender a fração de tempo dele para quem ele quiser, sem precisar consultar ninguém antes. A exceção, só se o direito de preferência estiver escrito com todas as letras lá na convenção do condomínio. Se não tiver nada escrito, a venda é livre. E para fechar nosso foco de prova, qual é a consequência da inadimplência? Qual é aquela ferramenta especial que a lei deu para esse tipo de condomínio? A resposta é essa palavra poderosa, adjudicar. Isso significa que o próprio condomínio, quando alguém não paga a dívida, pode pegar para si a fração de tempo do devedor como forma de pagamento. É uma ferramenta extremamente eficaz para manter as contas do empreendimento em dia. É a sanção máxima e o maior diferencial desse regime. E para a gente fechar com chave de ouro, dá uma olhada nessa síntese final. De um lado, condomínio de lotes. Lembra que a unidade é o lote e as vias são privadas. Do outro lado, multipropriedade. A unidade é a fração de tempo, com mínimo de 7 dias, o imóvel é indivisível, a venda é livre, sem preferência legal e a punição para o devedor é a poderosa adjudicação. Grave esses conceitos porque eles são o ouro dessa matéria. E só para reforçar, toda essa análise detalhada foi extraída do material de altíssima qualidade do Projeto ENAC Turbo, que tem a autoria e a orientação precisa do professor Dr. Marcelo Lessa. E agora é com vocês. Qual outro tópico do edital merece um resumo focado como este? Deixe sua sugestão aí nos comentários. E claro, se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa na hora, assim que o próximo resumo for liberado. Combinado? Até a próxima!